Vamos lá, boa tarde a todas, a todos, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa segunda aula ao vivo da mentoria Sono do Bebê. E nessa segunda aula, nós vamos começar a falar da rotina, né, de uma forma mais prática, em ações que vocês devem estar colocando em prática. Então, hoje, eu vou começar falando sobre os rituais de sono. Os três rituais que envolvem, né, ali o sono do bebê, e também sobre a janela de sono, tá? A importância da janela de sono também na rotina. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as sonecas e também vou trazer informações mais práticas também para colocar na prática, tá? Então, lembrem que tudo é constância, é sequência de ações, de prática. Então não adianta querer que o bebê faça sonecas se você não sabe nem a janela de sono. Por isso que a janela de sono e os rituais vêm antes da aula de sonecas, tá bom? A janela de sono vai acompanhar vocês assim aí por muito, muito tempo. Ela é extremamente importante. Vamos começar sobre os rituais de sono. O que são, né, os rituais de sono? Para que eles servem? Os rituais de sono são três rituais. Ritual do bom dia, para as sonecas, que muita gente não faz, e para o sono noturno. São esses três. O ritual do bom dia, diferente dos outros dois rituais, ele serve para que o bebê entenda que o dia começou. Aquele ditado, na verdade, aquela expressão não, aquela forma que as pessoas acham que o bebê troca dia pela noite, não existe, até porque os rituais, inclusive, servem para nos ajudar nessa dinâmica. Por quê? Principalmente o ritual do bom dia. Porque o bebê entende o que é dia e o que é noite pelos hormônios reguladores, tá? Do tempo acordado e do tempo dormindo. E a exposição à luz natural do dia. Muita gente não sabe isso. Então, o bebê, ele entende que é dia no tempo acordado, no seu tempo acordado, não no seu tempo dormindo, sabia? E nem, já passamos pela aula do ambiente de sono. Tem problema o bebê dormir no escuro, achando que ele vai confundir, achando que está no sono noturno? Jamais. É no tempo acordado que ele entende que ele está na dinâmica e na sua rotina do dia. E que aquele sono é soneca, tá? Então, o ritual do bom dia, ele serve para o bebê entender que o dia começou, tá? O horário ideal para o bebê começar o dia é entre 6 e 8 horas da manhã. O ritual do bom dia é para o bebê entender que esse dia está começando e que não se trata de mais um despertar noturno, tá? Então, a gente encerra o ciclo do sono noturno e começa o ciclo do dia, da rotina diária. Três regrinhas básicas para fazer um bom ritual do bom dia. Não importa a forma como você faça, a ordem, mas esses três pré-requisitos vocês têm que atender. Fiquem tranquilas que junto da aula, eu sei que vocês estão muito, né? Muitas vezes tá com o bebê no colo, tá fazendo a soneca e não consegue ir anotando. Junto da aula vai ter o e-book. Na verdade, verdade, agora que eu lembrei, o Daniel, que é o rapaz que cuida ali da plataforma, muito bonita, por sinal, ele que faz todas as artes, ele fez mais um módulo ali para mim e colocou o e-book dos saltos, o e-book dos rituais, é que nas outras mentorias não tinha, então esse é novo, eu tinha até me esquecido. Lá tem já o e-book do ritual, dos rituais de sono. Então, nesse e-book, vocês conseguem acompanhar isso aqui que eu tô passando para vocês, então vão lá, baixem, porque aí vocês não precisam ficar anotando, tá? Caso não consiga, é uma opção também para ficar mais fácil na dinâmica da aula. Então, assim, esses três requisitos básicos para fazer um bom ritual do bom dia. Primeiro, expor o bebê à luz natural do dia. Então, como é que você expõe? Abre a janela do quarto, não acende a luz artificial, né, a lâmpada. Pegue e abre a janela do quarto e deixa a luz natural do dia entrar. Primeira opção. Segunda,
Exponham o bebê aos estímulos. Nos despertares noturnos, a gente não deve conversar com o bebê. A gente não deve estimular. Quando acorda e vai dar mamar, ou tem que trocar uma fralda, é o mais rápido que consegue, com menos luz possível. E já no ritual do bom dia, para o bebê entender que ele está começando o dia, a gente deve falar com ele. Então, conversa com seu bebê, canta uma musiquinha, coloca a música do Bom Dia, o Sol Nasceu Lá na Fazendinha, tá? Enquanto troca uma fralda, conversa com o bebê, expõe ele aos estímulos. Então, esse é o segundo pré-requisito, podemos dizer assim. E depois saia do ambiente de sono. Então, vocês podem até dar preferência em sair do ambiente de sono, deixar o bebê uns 10, 20 minutos ali acordado e depois dar uma mamar já fora do ambiente de sono. É bom para mães que não querem, às vezes, criar uma associação com o mamar, algo ali muito forte, quer mesmo desvincular o mamar ao sono. Pode fazer isso. Como também, se você ainda quiser sentar na cama com a janela aberta e dar o mamar, não tem certo e não tem errado. Pode ser que tenha o que de repente fique mais fácil para você, tá? Aí dá o mamar e sai do ambiente de sono. Vocês podem fazer dessa forma. Mas se quiserem manter da primeira como eu passei, também acredito que vocês não tenham dificuldade. Bebês pequenininho, que às vezes já acorda com fome, querendo mamar. Você pode até sair, abrir a janela, pegar o bebê do berço, sair do ambiente, dar mamar e depois trocar a fralda. Lembrem que eu comentei que não tem a ordem certa, apenas precisa ter essas três. Ai, fugiu a palavra agora. Mas assim, essas três ações na rotina. Você vai abrir a janela, expor a luz natural do dia, vai pegar o bebê, vai dar bom dia, né? Vai sair do ambiente e vai dar mamar. Pronto, você já fez as três, tá bom? Porque às vezes o bebê depois do mamar faz um cocô, então às vezes pode ficar melhor trocar a fralda depois, tá tudo bem, tá? Seguindo. Então, o ritual do bom dia ele serve para o bebê entender que é dia. A gente, quando o bebê ele começa a ter esse contato com a luz natural do dia, o hormônio cortisol, que é o hormônio responsável por manter o ser humano de pé, acordado, né? Ele é o responsável pela nossa produção também, energia durante o dia, tá? O dia produtivo. Então, o ideal é que vocês exponham a luz natural do dia, às vezes pode ir até a varanda também, pode ir até o quintal, não tem problema, tá bom? Então, o bebê ele vai entender que é dia, ele é exposto aos estímulos, então ele tende ali a ficar mais disperso, a acordar, tá? Então, ele serve para o bebê entender que o dia começou, porque à noite, nos despertares noturnos, nós não fazemos nada dessas ações. O ideal é que não saia do ambiente de sono, o ideal é que não converse com o bebê. O ideal é que não acendam luz, acende uma luzinha pouquinha, entendeu? No sono noturno, nos despertares, a gente age de forma totalmente contrária ao ritual do bom dia, por exemplo, tá bom? Porque se você conversar com o bebê, se você acender luz muito forte, abrir porta, sair do quarto, isso tudo gera estímulo e o bebê acorda. Então ele passa ali no despertar da madrugada, a ficar muito tempo acordado e demora a voltar a dormir, tá bom? Então é o risco que corre. Mas o importante é que vocês saibam também que, como nós vamos falar aqui da janela de sono, é que essa janelinha de sono, que é o tempo que o bebê passa acordado, a gente conta da hora que ele acordou, não da hora que tu fez o ritual do bom dia, porque tem famílias que às vezes acontece, né? Do bebê acordar, ficar ali na cama numa preguicinha, por exemplo, e a mãe sair do ambiente dali a 10 minutos depois, né? Pode fazer, tá? Pode acontecer. Então, a janelinha de sono tá contando na hora que ele acordou, não da hora que tu saiu do quarto e fez ritual do bom dia, tá? Eu vi que tem mãe que manda dúvida, eu vou responder no final, não tem problema. Inclusive, eu ia até falar sobre você mesmo, viu, Dani? Para dar esse exemplo que tua bebê, né, tá indo dormir tarde e acordando tarde. Vamos falar sobre isso, tá? Pode deixar. No final eu falo. Ritual das sonecas. Vamos lá. Esse ritual, ele é o mais simples, mais assim, rapidinho, tá?
Vou dar um exemplo aqui, não precisa ser nada mirabolante, porque pensa, um bebê que dorme 5 vezes no dia, pensa ficar fazendo um ritual de meia hora, não dá, né? Não tem condição. Então é algo rápido e, por exemplo, você pode colocar uma musiquinha pro teu bebê, uma musiquinha de ninar, né? Ele ali no colinho, dá uma leve, tipo uma ninadinha, uma dançadinha com ele, né? Faz um carinho, tem aquele contato. O ideal é que vocês, por exemplo, principalmente bebês maiores, que já estão ali no tapetinho, que estão brincando, não pega o bebê e já leva para o quarto escuro para dormir. Não faça dessa forma. Dê uma leve desacelerada no bebê, por exemplo, tá? Essa forma se chama mudança abrupta de ambiente. Então, tu não sai com o bebê de um ambiente claro, que ele tá ali brincando, para colocar ele para dormir e começa a balançar ele do nada. Ele não vai entender, tá? Isso vai causar choro, vai causar estresse. E o ideal é que na hora de dormir não tenha choro, tá? O choro ele é uma forma de comunicação. Então, se teu bebê tá chorando, ele tá se comunicando de que, opa, mãe, isso não tá legal, que tem algo errado, tá? Algo que não está funcionando para ele. Então, vocês, por exemplo, pode pegar o bebê ali no colo, levar ele para ver os portas-retratos de casa, levar ele para ver a janela, dar tchau para a rua, dar tchau para o dia, coisa assim, sabe? E pegar no colinho. E ali, por exemplo, tu vai fechar a janela, vai junto com o bebê, fecha a janela junto com ele, liga o ruído branco junto com ele. Então faça com ele ali no colo, não coloca ele simplesmente para dormir assim, papum. Não, faça isso. E aí, você pode até deixar lá o ambiente ajustado e sair com ele do ambiente e fazer ele dormir na sala. O bebê, coloquem isso na cabeça de vocês. O bebê dorme quando tá relaxado. Tudo que vai contra isso, ele não dorme. Ele não dorme. Ele chora, ele briga, ele demora. E durante as sonequinhas, o ideal também é que vocês não passem, anotem aí, mais de 20 minutos tentando fazer um bebê dormir, tá? Se você pegou teu bebê, fez aí, né? Foi lá, ajustou o ambiente com ele, pegou ele no colo, deu uma mamar, ninou, ou tá tentando colocar ele na cama e ninar ele na cama. Não importa, colocou no berço acordado para tentar autonomia de sono. Não importa a forma como você está fazendo. Se ele está demorando mais de 20 minutos para dormir, é porque algo não está funcionando. Pode ser janela de sono, pode ser essa forma de relaxamento, tá? Ou até mesmo tá sem sono, que é a janela de sono. A janela de sono, o bebê tem que estar ali no início do sono, né? Dos sinais iniciais de sono, para poder dormir. Qualquer coisa ao contrário, se coloca para dormir muito antes ou coloca muito depois, dá ruim, né? O bebê chora. Então, o bebê dorme quando tá relaxado. Tudo que vai de encontro a isso, o bebê não vai dormir. Então, deu 20 minutos, tá tentando fazer o bebê dormir. Ou tá tendo muito choro, para, tá? Para. Se você tava lá no ambiente de sono, vai para outro ambiente. Ou se você tava na sala, vai pro quarto. Muda de ambiente com esse bebê, muda o foco. Leva ele para ver os porta-retratos da casa de novo. Leva ele para ver a janela. Coloca ele de volta no tapete. Dá um tempo para ele, para você. Vai beber uma água, se acalma. Porque quanto mais a gente fica tentando fazer um bebê dormir sem sucesso, mais irritado o bebê fica e mais irritado nós ficamos. Porque, na verdade, quanto mais irritado a gente fica, mais irritado o nosso bebê fica. Eles são que nem esponjas. E eles vão sentindo tudo que a gente sente. Então, ele não tá dormindo, aquela irritação dele, aquela demora, consequentemente vai nos gerando, poxa, uma ansiedade, uma frustração. E aí o bebê vai sentindo tudo aquilo. Então, ele já não queria dormir, já tinha alguma coisa errada. Aí uma coisa soma a outra, dá ruim, tá? É briga ali na certa. Então, deu 20 minutos, para. Para, muda o foco, muda o foco. Ah, não vou mais colocar para dormir, tá bom, muda o foco. E aí espera um sinal de sono. Assim que vocês verem um sinal de sono, o próximo sinal, aí vocês tentam novamente, tá? Às vezes o ambiente já tá lá ajustado, às vezes é só pegar o bebê, dar uma andadinha com ele e levar ele para tentar fazer dormir, tá bom? Aí vocês repetem o processo novamente, até que ele durma. Aí também, mesma coisa, 20 minutos, a regra é a mesma. 20 minutos não conseguiu, para, tá bom?
Não fiquem 1 hora tentando fazer um bebê dormir, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso. Então, quando vocês vão ver, estão passando o dia inteiro fazendo o bebê dormir, tá? E não adianta porque ele não dorme bem. Se ele tá brigando, ele não vai dormir bem, tá bom? Vamos lá. Agora, o que é um pouquinho aqui mais detalhado é o ritual de sono noturno. Vamos para ele, então. O horário ideal para o bebê acordar, como eu comentei com vocês, é entre 6 e 8 horas da manhã. Pro sono noturno é entre 18 e no máximo ali 20 e 30, ou seja, entre as 6 e 8 e meia da noite. O ideal é que às 9 da noite ele já esteja ou ele adormecendo ou dormindo, mas que você já tenha feito o ritual, que já tenha feito tudo e ele esteja dormindo. Por quê? Porque às 9 tem um pico da produção de melatonina, então é importante que o bebê já esteja no sono, tá? Primeira razão é essa. A segunda razão é que o bebê também, durante o dia, ele faz uma média de 12 horas acordado. Então, por exemplo, se ele acorda às 8 da manhã e vai dormir depois das 9 da noite, ele também fica com um dia muito longo, vai dormir tarde, pede melatonina. E tudo isso que eu tô falando para vocês, tudo isso, detalhadamente, uma coisinha às vezes ajustada vai causar despertares. Então, por isso que eu sempre falo, cada aula é importante, porque o bebê a gente precisa melhorar a qualidade do sono dele, para que a gente consiga ajudar ele a dormir bem, tá? A não ter despertares. Então, o horário ideal para o bebê ir para sono noturno é entre 18 e 20 e 30, em média, tá? Thaís, que horas eu faço o ritual do sono noturno? Não, primeiro, não coloquem horário fixo para esse momento, tá? Vocês vão olhar que horas o bebê começou a rotina do dia, já começa por aí. Então, o bebê acordou 10 horas da manhã, vamos, por exemplo, vou usar até o exemplo da Dani, que ela tá com essa dificuldade. Se o bebê acordou 10 horas da manhã, não adianta colocar ele para dormir 18, 19, 20 horas, porque ele não vai. Eles vão ficar, no mínimo, máximo pode ter variação, mas o mínimo 12 horas uma rotina. Porque dentro dessas 12 horas acordados, os bebês possuem necessidades a serem atendidas. Necessidade de sono, de alimentação, de brincadeira, de desenvolvimento, tá? De contato social, às vezes até um mini passeio, um bebê maior, um passeio um pouquinho maior, mas, enfim, de acordo com a idade, cada um ele o tempo de necessidade, mas todos têm essa necessidade. Todos possuem necessidade de sono, de alimentação, de higiene, tá? Então, eles vão, no mínimo, ficar 12 horas acordadinhos, tá? Então, não coloque horário para sono noturno. O bebê precisa, no mínimo, estar 12 horas acordado. E, em média, eles fazem isso, uma média, tá? 12 horas acordados. Então, se é um bebê que acorda às 6 da manhã, ele também vai ser um bebê que acaba o dia dele mais cedo. Ai, Thais, mas é muito cedo meu bebê dormir às 18 horas. Mas, gente, a partir do momento que a gente deixa de atender as necessidades do nosso bebê para atender as nossas, e a gente não sabe lidar com as necessidades deles e ajustar, enfim, da melhor forma para eles, e querendo cumprir as nossas, a gente não tem bebê dormindo bem, tá? Não tem. Então, eles têm necessidades a serem atendidas para que eles possam dormir bem. Então, o bebê que começa o dia muito cedo, ele também acaba o dia cedo, combinado? Então, dentro desse tempo, dessas 12 horas, ele vai encaixar todas as sonecas, que lá na aula de sonecas eu também consigo dar mais detalhes de quantidade, tudo, mas ele vai encaixar o que ele precisa, tá? E aí eles ficam aí uma média de 12 horas acordados, dormem e fazem também 12 horas de sono noturno. A diferença é que um bebê que tem menos horas no sono noturno, não é recomendado que tenha menos que 10 horas. Se tem 9 horas de sono noturno, é porque a rotina dele do dia também já está muito, muito, muito longa, né? E aí o sono noturno fica curto. Então, mínimo 10 horas. Então, por exemplo, nós temos um ciclo de 24 horas. O nosso reloginho, tic-tac, ali 24 horas. E o nosso relógio biológico também, ele vai de acordo.
Então, o bebê faz 10 horas de sono noturno, sobram 14 para a rotina do dia. Então, ele pode fazer isso. Pode ter uma média de 13 horas, rotina diária, né? 14 horas, 12 horas, e aí 12 horas sono noturno, ou 11, ou 10 horas. Combinado? Mas não menos que 10 horas de sono noturno, ou seja, também não mais que 14 horas de rotina diária, tá bom? Então, vamos lá. No e-book, que vocês vão ter acesso, tá? Na plataforma já tem lá o e-book disponível, o e-book dos saltos e dos rituais, você já tem esse acesso. Tem exemplos de rituais, tem exemplo do ritual do bom dia, ritual de sono noturno. O sonequinho é bem simples, eu até dei um exemplo aqui para vocês que vocês podem usar. Bem simplesinho. Então, por exemplo, bebê, tu fez ali, ajustou o ambiente, tu vai dar o mamar, tu finaliza ali com o mamar. É coisa bem, bem basiquinha, mas faça sempre a mesma coisa também. É importante que o das sonecas seja um ritual e do sono noturno seja outro. E do sono noturno, o tempo, diferente das sonecas, que lembra, eu falei, não demorem mais que 20 minutos para fazer um bebê dormir. Começa e termina com o bebê dormindo. Não pode demorar mais que 20 minutos. Tá demorando, tem algo errado. Então, o sono noturno, esse tempo é um pouquinho maior, vai para 30 minutos. Por quê? Porque o nível de relaxamento ele precisa ser um pouco maior para que o bebê adormeça com mais facilidade e tenha um sono noturno mais reparador, mais pesado, porque essa é a intenção do sono noturno, para que ele durma, inclusive, mais horas, tá? Então, os rituais do sono noturno a partir do momento que você começa, você também não pode demorar mais que 30 minutos. Vou dar um exemplo. Eu dou um banho, às vezes fico 20 minutos lá no banho. É claro que aqui às vezes eu dou uma exagerada, mas para vocês entenderem a complexidade. 20 minutos lá no banho, aí depois eu faço uma massagem de 10 minutos. Aí depois eu dou mamar e meu bebê demora mais 10 minutos para mamar. Aí depois ele não dorme mamando, aí eu vou lá e nino ele. E aí tu fica uma hora naquele ritual. O banho, que se ele relaxa teu bebê, quando já chega no mamar, já passou pelo relaxamento faz tempo, ele já nem tá mais relaxado. Então, tem que comprimir e deixar dentro desses 30 minutos o ritual de sono noturno, tá? Então, nós vamos entrar na parte da janela de sono e eu vou ensinar a colocar também que horas o bebê de vocês vão estar indo para o sono noturno, tá? Mas a partir do momento que vocês começam o ritual, não estiquem muito. Então, o bom é ter mãe que assim, eu dou a janta, não, às vezes a janta não tá nem faz parte do ritual, janta é janta. O bebê vai jantar, às vezes ele pode ficar acordado um pouquinho ainda brincando depois, e tu vai dar o banho. Então, se você dá o banho, ou se você começa com uma massagem, a partir do momento que começa, vocês contam os 30 minutos. Se o bebê dormir em 20 minutos, tá ótimo, tá? Então, o ideal é que comece com o bebê acordado e termine com o bebê dormindo. Bebês menorzinhos que têm hábito de ficar ali, ó, chupetando, mamar, principalmente bebê do 0 aos 3 meses, a hora que ele fechou o olho, já encerrou o ritual, ele dormiu. Então, acabou. Mesmo que às vezes ele fique ali uns 30 minutos, não tem problema, tá? Então, fez o ritual, ele foi pro mamar e ele dormiu, mas ainda fica ali chupetando, ele só tá no sono leve. Já falei até sobre o sono leve para vocês, então ele já tá no sono leve. Não tem problema, é sono é sono. Então ele dormiu, tá bom? Agora vamos lá, bem importante aqui. Agora vamos entrar na parte da janela de sono, tá? Janela de sono. Eu sei que muitos, a gente, né, tem mais que já me seguem, já viram o meu conteúdo, eu já vi de outras pessoas, enfim. Janela de sono, para muita gente não é segredo o que ela é. Então, janela de sono é o tempo que o bebê passa acordado entre uma soneca e outra. E também da última soneca para o sono noturno. Então, toda a rotina é o tempo que ele passa acordado, tá? E isso, o que que significa? Vou dar um exemplo aqui, vou pegar um bebê bem pequenininho para ficar bem fácil para vocês entenderem. Vamos supor que eu tô com um bebê de 1 mês. A janela de sono dele é bem curtinha, por exemplo, de 1 hora. Então, ele fica acordado 1 hora entre todas as sonecas. Então, se dependendo do tempo que ele faz nas sonecas,
pode caber 5, 6 sonecas, como podem caber 5, 4 sonecas, por exemplo. Se ele está fazendo menos sonecas, ou ele está dormindo muito nelas, ou ele tá ficando com a janela de sono muito longa, porque as janelas de sono ficam longas, aí ele dorme, depois ficam longas, aí ele, né, fica longa, ele dorme, e aí quando chega no final do dia, realmente, só coube 3, tá? Então, se o bebê tem uma janela de sono de 1 hora, por exemplo, se você não consegue ver os sinais de sono, ou quando você vê o sinal, já passou muito tempo. Ah, Thais, o meu bebê demora para dar sinais, né? Quando eu vou ver, ele já está acordado há 2 horas, e aí ele me deu sinal. Ou seja, não sigam só os sinais de sono, tá? No começo, quando nós estamos ajustando uma rotina, a mesma coisa que eu estou ensinando aqui para vocês, é a mesma coisa que na videochamada, quando eu faço com as mães, da consultoria, eu ensino. Ou a gente segue a janelinha de sono, tá? E pega lá na tabela, pega a janelinha de sono inicial, a primeirinha, para começar a fazer o bebê dormir. Ou a gente segue o sinal de sono. O que chegar primeiro. Essa é a diferença. Então, deu 1 hora. Chegou primeiro a janela de sono, mas não deu sinal. Então, vamos colocar para dormir. O que chegar primeiro. Ah, deu 1 hora, nossa, já deu sinal de sono. Vou fazer. Ou deu 50 minutos, deu sinal de sono. Vou seguir o sinal. Tá? Porque no começo, quando nós estamos tentando ajustar uma rotina, nem sempre os sinais são claros, eles são confusos e nos confundem. Então, vou começar, né? Vocês todas vão começar uma rotina do zero, aprendendo aqui da forma certa, prática. Então, pega ali a tabelinha. Não é para, não é, não, gente, é diferente. Não é para vocês olharem a tabela, não é isso. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Pega a tabelinha, pega o primeiro tempo que tem lá. Então, por exemplo, o bebê tem 2 meses. Lá tem um determinado tempo que vai de X minutos a X minutos. Não tem? Então, pega esse tempo mínimo, tá? Quem não tem a tabela, fica tranquila que vai ficar anexo à aula também. Pega esse tempo. E se lá tiver 40 minutos? E nesses 40 minutos, você vai fazer um mini ritualzinho e vai tentar colocar o teu bebê para dormir. Se você vê que aparentemente ele não tem sono, nos próximos dias, ou na próxima tentativa, você tenta aumentar 10, 20 minutinhos apenas. Isso para qualquer idade, qualquer. Aumenta 10, 20 minutinhos na janela de sono, tá? E aí você vai, por exemplo, você tentou com 50 minutos, vai tentar com 1 hora e 10. Mas não façam isso num dia. Cada hora tu tenta uma janela. 3 dias, cada dia tu tenta uma janela, não façam. Precisa ter um ponto de partida para que vocês consigam. Lembra que eu falei que o passo 1 anda sempre com vocês para que vocês consigam olhar para o bebê e identificar se ele tá pertinho daquele tempo da janela ou não tá tão pertinho, mas para que vocês consigam identificar a janela de sono do bebê de vocês. Então, a tabela não serve para tabelar o sono. Serve para que vocês parem e que vocês também. Porque às vezes na correria nossa do dia a dia, a gente está fazendo tanta coisa que a gente não consegue parar para olhar. E os sinais estão passando ali. O bebê às vezes até está dando sinal de sono e não estamos vendo. Pausa para água. Ou seja, facilmente perde a janela de sono e passa. Então, assim, já teve mães também que, assim, eu já vi bebê brigar. E a mãe fala, ai, Thais, não, eu vi que deu sinal de sono, mas assim, eu fui estender roupa. Aí estendi, demorou uns 10 minutos. Quando eu fui pegar, nossa, uma briga. Aí briga, a soneca fica curta. Enfim. Aí eu falei, quando você vê sinal de sono, faça o teu bebê dormir. Você evita a briga. Você evita sonecas curtas. E você evita uma rotina desajustada, porque às vezes uma coisinha vai levando a outra. Uma janela
desajustada, leva uma soneca desajustada, que a consequência disso leva um sono noturno desajustado. E também, às vezes, dá ruim já na primeira soneca, dá ruim nas outras. Então, vira uma bola de neve, vira um caos. Ou seja, viu que tá no time. No começo, às vezes, vocês precisam dar uma controlada menor, mas é isso. Vocês estão aprendendo a colocar na prática. Então, tem o olhar para o bebê, tem o olhar para o tempo, tem o olhar. Porque, nossa, como a Thais ensinou, então tem o olhar. Então, tenham paciência também. Mas depois que se ajusta, funciona de uma forma tão automática que é a melhor coisa que tem. Aí vocês não vão precisar ficar olhando, acordou agora 2 horas, 3 horas vai dormir de novo. Não vão. Fica mais fácil. Muitas vezes até o bebê dá sinal de sono mais fácil. Aquelas sonecas, aqueles momentos que a gente não via sinal, ou a gente também se perdia no tempo. E quando via o sinal, já passava ali muito da hora, começa a ficar óbvio. Até os bebês já dá o horário ali, o tempo, deu 1 hora, por exemplo, o bebê que dorme a cada 1 hora, ele já fica enjoadinho e pede para dormir. Então fica mais fácil colocar ele para dormir, fica mais fácil para sua rotina você se organizar, para saber que acordou agora, que daqui a pouco vai dormir, ou que depois, enfim, que horas vai estar indo dormir, que momento vai estar indo dormir. Ajuda muito na organização da rotina e ajuda em muitos outros fatores, né, que envolve a nossa rotina, a nossa dinâmica de casa e tudo mais. Mas até para mães que trabalham de home office. Então vamos lá. Embaixo aqui da aula, vocês vão ter acesso à tabela. Então, nesse começo, vão seguindo a tabelinha, tá? Para que vocês consigam ter o que eu acabei de falar, o olhar. Depois que tem o olhar, que constrói, fica menos difícil. Eu nem gosto de usar a palavra que fica fácil, porque eu acho que não combina, né? Sono do bebê, maternidade, fácil. Ela foi deletada. Ficou lá na sala de parto. Ou seja, não é nada fácil. Na verdade, ficou a partir do momento que a gente engravidou, né? Já não ficou nada fácil, já é difícil. Mas a intenção é deixar menos complicado, tá? Menos difícil, ficar mais simples. Algum momento do dia, essa janela de sono pode variar? Pode. Por isso que eu falei para vocês que às vezes a gente vai ficar em torno dessa janela, porque aqui é só o início, mas ela é chatinha, porque ela rege o dia todo do bebê, praticamente. E quando ela desalinha, meu, aí atrapalha as sonecas, então ela é chatinha. Então tem muitos pontos de observação. Vão tomando nota de tudo para ajudar vocês. Eu até fiz aqui uma pauta para também não esquecer muitas informações. Eu vou deixar anexo a aula também para vocês. E durante o dia, essa janela de sono pode mudar? Pode. Em que circunstâncias? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar. Teve mães que já assistiram aula gratuita. Eu falei sobre isso na minha aula, inclusive gratuita, mas teve mães que chegou depois, tudo, entrou na mentoria depois, não chegou nem a ver a aula. E nem a live que eu fiz. Então, aqui, para vocês, eu tenho, né, tenho que falar tudo, pode deixar passar nada. Mesmo que você esteja escutando pela segunda vez, nunca é demais. Vamos imaginar o celular descarregando. A bateria do nosso celular, ele atinge 100% de carga. Quando eu chego ali com 15, 20%, por exemplo, geralmente os celulares pedem para ser carregados. Coloquei na tomada, ele dá uma estimativa de tempo até estar carregado 100%. Então, vamos supor que daqui a 1 hora ele carregou 100%. É The Flash, né? É turbo. O meu carregador. E vamos supor que dali a 1 hora ele está 100%. Se em meia hora eu tiro ele da tomada, ele vai chegar nos 100%? Não, vai ficar faltando. E o que vai acontecer? Eu vou usar, dali a pouco, ele não vai aguentar, porque também quando ele chega no 100%, ele dá uma estimativa de tempo que, dependendo do uso, ele acaba. Então, às vezes, ele pode durar o dia inteiro, pode. Mas se eu tirei antes, com 50%, vai dar meio do dia, ele vai pedir para ser carregado de novo. Então, ele não aguenta o dia inteiro. Então, assim é o sono do bebê. Se o bebê tem uma janela de sono
que ele aguenta ficar bem, feliz, acordado, brincando, de 1 hora. E aí ele dorme. Vamos supor que isso é um pouquinho difícil de saber, mas eles nos mostram, tá? Mas vamos supor que o nosso bebê precisaria de uma soneca de 40 minutos para recuperar a carga e tá pronto para a próxima, né, para ficar acordado, e ele acorda em 20 minutos ou 30, ele não chegou nos 100% dele, o que que vai acontecer? Próxima janela de sono, o tempo que ele vai ficar carregado, digamos que ele vai pedir para dormir antes. Então ele não chega na 1 hora, por exemplo, ele pode ficar 40 minutos, 30 e já dá sinal de sono. Thais, o que que eu faço? Lembrem que eu acabei de falar. Ou a gente segue o tempo da janela que a gente vai seguir ali, uma tabelinha para nos ajudar, ou a gente segue o quê? O sinal de sono. Então, se o bebê deu sinal de sono, a gente coloca para dormir. Não tem outra opção. Coloca para dormir. Então, se ele tem uma janela de 1 hora e pediu para dormir 40 minutos, pode colocar para dormir, sem problemas nenhum. Então, essa janela de sono ao longo do dia, ela pode ficar menor e pode ter essa variação após uma soneca ruim, ou até mesmo após um sono noturno ruim. Então, um bebê que acorda muito à noite, ele provavelmente tem aquela tabela de sono lá que fala que ele dorme a cada 1 hora, ele pode estar em 40 minutos, pode ser até menor do que está lá. Por isso que eu sempre forço, o bebê não lê tabela. Então, a ideia de vocês seguirem a tabela é para vocês conseguirem ter um olhar, porque perto de 1 hora vocês já vão estar ali de olho, então vocês vão conseguir identificar também. Então, o bebê vai dar sinal de sono. Então, se ele tem uma noite ruim, ele provavelmente não faça a janela de sono que ele habitualmente faria. Entendeu? Ele fica com uma janela menor, tá? E às vezes menor uns 20, 30 minutos. Não é menor também assim, o bebê tem uma janela de 2 horas e fica com uma janela de 1 hora, não é isso. É uma diferença ali, às vezes dá de 20 minutos, 30, tá bom? Então, aí vamos lá, continuando. Então, se ele tem um sono noturno ruim e soneca ruim, ou pode ser um ou outro junto, ou só ter a soneca ruim, ele consequentemente vai ter a próxima janela de sono mais curta. Maior, a janela de sono geralmente não fica. Se teu bebê tem janela de sono de 1 hora, ele mantém todas. Se ele tá dormindo bem nas sonecas, ele mantém. Ah, Thais, mas assim, essa soneca ele dormiu 1 hora e a outra ele dormiu 2 horas. Ah, então ele aumenta a janela? Necessariamente não, porque se com 1 hora ele descansou, ele não acordou com sono, ele vai ficar bem e vai dar sinal de sono com 1 hora de novo, que é a janela dele. Ele não vai aumentar a janela porque ele dormiu bem, porque a intenção é essa, é que ele durma bem e fique com a janela de sono dele, tá bom? Só vai diminuir se ele dormir mal. Então, se ele completa ali 100% da carga dele e ele acorda bem, sem sono, ele faz a janela normal, entendeu? E vamos lá. Porém, sempre tem o porém, sempre tem o abrir ali. Alguns bebês, até o 6º mês, no finalzinho do dia, principalmente bebês menores, às vezes eles ficam com uma janela um pouquinho menor pro ritualzinho ali noturno, porque a tolerância, digamos que do dia acordado para eles é pouca, então eles costumam no final do dia ficar mais enjoadinho, então, mas isso é só por conta de um processo natural mesmo ali do sono, e a janela pode ficar um pouquinho menor. Então, se você identificar que ele tem uma janela de 1 hora, mas ali pro sol noturno ele fica com uma janelinha. É pouquinha coisa, tá? De 50 minutos. Faz o ritual antes para que com 50 minutos ele esteja o quê? Dormindo. Tem que lembrar. Lembra que o ritual do sol noturno dura 30 minutos? Tem que lembrar de encaixar o ritual na janela de sono do teu bebê. Muito importante essa informação. Não espera. Teu bebê tem uma janela de 1 hora. Então, a sonequinha, tu faz aquele ritualzinho bem rapidinho. Ele dorme em 5 minutos. A intenção é essa, dormiu rapidinho. É, aí pro sono noturno, quando dá 1 hora, tu vai começar o ritual até você acabar, porque é mais demorado, sempre tem muitas coisas, vai ser 1 hora e meia. Tem bebês que passa 30 minutos. É batata, dá ruim. Ou chora quando sai do banho pra trocar roupa, ou chora muito, 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 muito por muito tempo, por efeito vulcânico, enfim.
vai dar ruim, tá? Vai ter choro, vai ter briga. Isso mais ou menos, bebês até ali uns 4 meses, que a tolerância deles mesmo é menorzinha de ficar acordado. Então, eles dormem ainda muito durante o dia e passam pouco tempo, tem janela de sono curta. Quanto mais novinho, mais curtinha a janela. Depois dos 6 meses, isso já muda, tá? Os bebês podem ficar com uma janela, que eu chamo ali, crescente. Podem ficar com uma janela crescente. O que que significa isso? Ele pode começar o dia com a primeira janela, por exemplo, de 2 horas, e depois a segunda janela para a segunda soneca, às vezes fica de 2 horas e meia, e depois para outra de 3 horas, e só no outro de 3 horas e meia. Por quê? Pois são bebês que já precisam de mais gasto de energia e fazem menos sonecas. Então, eles precisam mesmo passar mais tempo acordados, porque eles fazem menos sonecas, tá? Bebê, por exemplo, de 1 mês faz 5, 6 sonecas. Um bebê ali entre os 3 meses e até os 5, eles sustentam 4. Depois dos 6 meses, alguns sustentam 4. Esses que sustentam, eles mantêm a janela de sono. Mas quando ele começa a eliminar a soneca, e por exemplo, ele precisa de 3, ele vai aumentar essa janela de sono. Então, ele passa a dormir mais nas sonecas, ele consegue emendar ciclos mais facilmente. Lembra que na aula de ciclos de sono eu comentei que até o 6º mês, por uma questão de maturidade, o bebê tem muita dificuldade de dar 40 minutos e seguir dormindo ali no ciclo de sono sem intervenção, sem ajuda? A partir do 6º mês, ele já consegue passar por ciclos de sono sozinhos, tá? Então, eles têm mais facilidade e com tudo a favor, que é a janela de sono, gasto de energia, ambiente, eles vão passar. Então, eles passam a fazer sonecas um pouco maiores. Então, na rotina, com janela maior e soneca maior, realmente às vezes cabe 3. E aí ele vai aumentando, às vezes, 30, 20 minutos em cada janelinha. Geralmente é esse padrão que eles nos apresentam, tá? Não é uma regra. Na aula de sonecas, vai ser a nossa aula da semana que vem, eu vou deixar exemplos para vocês, exemplo, pelo amor de Deus, e vou dar também na aula, vou explicar esses exemplos, justamente disso, de como é que fica quando essa janela vai aumentando, só para vocês visualizarem, combinado? Mas eu acho que aqui também já deu para dar, assim, uma boa ênfase, enfim, tendo dúvidas, vocês podem colocar aí nas mensagens ou lá no grupo depois que eu tiro, tá? Então vamos lá, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. Essa pauta aqui também eu vou deixar para vocês na anexo à aula, só para não deixar passar nada. Pronto. Não, foi. Nossa, acho que foi tudo aqui. Deixa eu já até aproveitar, pegar aqui o gancho, tirar a dúvida. Quem tiver dúvidas, meninas, podem mandando, que já deu aqui os 45 minutos de aula, já tá bom. Falei sobre a janela de sono e sobre os rituais, foi bastante coisa, então já tá bom. E vou falar sobre as sonecas na próxima aula. A Dani, ó, ela até dorme antes, ali por 19, 20 horas, mas acorda. Ou seja, e depois demora a voltar a dormir. Então, assim, Dani, o que que os bebês fazem? Eles têm uma média de sonecas, tá? De sono diurno que eles precisam fazer por dia, tá? Então, por exemplo, se teu bebê, se ela tá acordando às 10, por exemplo, tá? Ela tá acordando às 10 da manhã. Às 7, 8 horas da noite, ela vai estar fazendo o quê? Soneca ainda. Aí por isso que ela acorda e depois não dorme mais, e fica acordada e só vai dormir depois de 2 horas, porque de repente é a janela de sono dela. Ou seja, para você conseguir fazer com que ela durma mais cedo, não adianta fazer ritual mais cedo, ela não vai dormir. Você tem que acordar ela mais cedo. Tem que começar pelo começo do dia, tá? É redundante,
mas é isso, tem que começar pelo começo. Então, se hoje ela acordou às 10 da manhã, como é que você puxa a cada dia? Então, você vai começar amanhã, você vai puxar 30 minutos, até que ela chegue no horário ideal, que é às 8 da manhã, entendeu? Então, amanhã ela vai acordar, hoje ela acordou às 10, amanhã ela acorda às 9h30, depois de amanhã 9, depois 8h30 e depois 8 horas. E você que vai precisar acordá-la. Então, por exemplo, se hoje ela faz um sono noturno de 12 horas, ela vai fazer um pouquinho menos, vai fazer de 11 horas e meia, mas tá tudo bem. Ela fazendo no mínimo 10 já tá ok, justamente para você organizar essa rotina, tá? Então, você acorda meia hora por dia, ela mais cedo, justamente para puxar o sono noturno. E na idade dela, é uma média de 3 sonecas. Então, por exemplo, é, você acordando ela e ela fazendo as 3 sonecas, aí só depois disso você vai para o ritual noturno, entendeu? Ela tem que cumprir as sonecas também. Não adianta ir pro sono noturno faltando soneca. Porque senão o bebê, o que que ele faz? Ele faz soneca lá no sono noturno. Eles fazem isso. Quando falta soneca durante o dia, eles fazem soneca no sono noturno também. Porque o relógio biológico entende que ela precisa de 3. Então, para ele, não importa que horas isso vai acontecer, tá? Tem bebê que faz soneca ali no meio da madrugada. Deixa eu ver as dúvidas. A Ângela, coloca o bebê para dormir no berço sonolento ou já em sono profundo? Depende da forma que teu bebê aceita. O ideal é que quando a gente esteja acostumando, né, o bebê ao berço, é sempre em sono profundo primeiro. Porque se ele não fica nem sono profundo, você não consegue que ele fique sonolento, entendeu? Porque é um processo. O bebê primeiro precisa aceitar em sono profundo, porque é o sono mais pesado. E se nesse sono parece que o berço já tem espinha e ele não está aceitando, ele não vai aceitar sono lento. Tem uma aula só sobre uma técnica, até para estar ajudando para vocês usarem, na parte no módulo de associações, a técnica do bebê no berço. Eu falo sobre isso também, eu ensino a adaptar o bercinho. Então, é sempre a primeira opção em sono profundo, tá? A Daisy. Maria dorme às 8, mas não dura muitas horas, dá vários despertares. Aí sempre acorda entre 7 e 7h30 da manhã. Ela tá fazendo 11 horas e meia, 11 horas sono noturno. Até aí ela tá ok, tá bom? Despertares noturnos, nós vamos chegar nas aulas também. Aqui, falei sobre a janela de sono, os rituais. Eu preciso que vocês prestem atenção e coloquem na prática. Uma coisa importante, não adianta saber e não praticar. Ah, eu sei que precisa. Eu sei que precisa acordar até as 8 da manhã. Ah, meu bebê acorda às 9. Ai, tem o número de despertares. Você não tá fazendo o que precisa fazer, tá? Então, é ir colocando esse passo a passo na prática para conseguir eliminar despertares noturnos. Aí, nas aulas de despertares noturnos, nós vamos falar também sobre essa parte de rotina, né? Tudo isso que eu tô falando causa despertares, mas lá eu consigo também reforçar que seja, mas também existem outras causas, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Mas a rotina da Maria, por exemplo, tá ok. Ela dorme às 8 da noite, acorda por volta das 7, 7h30 da manhã. Tá ok. Ela faz quase 12 horas. A Ângela, se bebê acorda antes das 6, por exemplo, tenta fazer voltar a dormir. Não, tenta fazer voltar a dormir. O horário ideal é entre 6 e 8 horas da manhã. Se o bebê tem o hábito de acordar antes das 6, tem que fazer ele tentar voltar a dormir. Se ele não tá voltando a dormir, é porque tem algo aí que possa estar desajustado, como ambiente, que eu até falei nessa questão do ambiente de sono, que eu dei o exemplo que ali por volta, dependendo da mais do lugar onde mora, 5, 5h30 da manhã já começa a amanhecer e o bebê tem o hábito de despertar, porque tá entrando luz, né? É o mínimo, não precisa de muito, a gente acha que precisa de muito. Precisa abrir a janela para o bebê acordar. Não. Gente, o sono do bebê, ele é leve, ele é complexo. O mínimo é muito para eles, tá? Então pode ser o ambiente, pode ser a hora que o bebê está indo dormir. Porque essa questão da rotina de 12 horas
Se o bebê faz uma rotina de 12 horas, ele faz um sono noturno de 12 horas. Se ele faz uma rotina enorme, porque aí a gente acha que quanto mais tarde dorme, mais tarde acorda, necessariamente não. Se ele faz uma rotina, por exemplo, ele acorda às 6 da manhã e vai dormir às 10 da noite, ele tá acordando às 6 da manhã, é diferente do caso da Dani, que tá acordando já às 10 da manhã. Ele tá fazendo, a bebê dela tá fazendo 12 horas. O bebê que acorda às 6 da manhã e vai dormir 10 horas da noite, 9 horas, ele não tá fazendo 12 horas, ele tá fazendo mais. Então, o que que o relógio biológico entende? Que o dia dele é longo e a noite é curta. Aí ele dorme às 9 da noite, por exemplo, e acorda às 5 da manhã. Ele não chega muitas vezes nem a 10 horas de sono noturno. Isso é sinal de desajuste na rotina. Então, para começar, qual que é a ordem? Ajusta o ambiente. Acordou às 5, se está acordado, não estimula, espere, faz e todo bom dia às 6. Lembrando que janela de sono conta da hora que acordou. Então, se acordou às 5, tic-tac tá contando lá. Aí faz a primeira soneca, puxa todas as sonecas, acabou. Quando der ali 18 horas, teu bebê já vai estar pronto para o sono noturno, porque já fez um ciclo de 12 horas e coloca para dormir. Se ele dorme às 18, ele acorda às 6 da manhã, mais ou menos, porque ele faz 12 horas. Então ele não vai acordar também mais cedo. Ai, Thaís, mas se dorme às 9 e acorda às 5 da manhã, se dormir às 6, vai acordar à meia-noite. Não. Ele faz isso hoje porque o dia dele tá longo, então a noite tá curta. Quando você deixa o dia dele ok, nem longo nem curto, ele também faz o sono noturno ok. Então ele faz 12 e 12. Essa é a divisão, tá? A Dani, eu acordo ela mesmo que ela chore. Dificilmente ela vai chorar, porque ela já vai estar no sono há 11 horas e meia. Por isso que você puxa meia hora a cada dia, para que ela consiga se adaptar. Por que que eu não falei para você, por exemplo, hoje ela acordou às 10 da manhã, amanhã já acordou ela às 8? Porque aí com certeza ela vai chorar. Aí não, né? Não. Então ela não vai chorar porque você vai acordar meia hora antes, tá bom? Ou seja, então não vai ter choro. Você vai abrindo a janela, né, devagarzinho, vai deixando a luz ali natural, né, do dia entrar, e vai estimulando que ela vai acordando. Aí no outro dia você puxa mais meia hora, ou seja, por isso que é aos poucos. Não é nada brusco, porque quando é brusco, realmente tem choro. A intenção é que não chore. A Daisy, qual o melhor horário para a última soneca, se dorme às 8? Vamos lá. Teu bebê acorda às 8 da manhã para dormir mais perto das 8 da noite? Ou tá dormindo às 8 da noite porque você acha que esse é o melhor horário para ela e tá colocando ela para dormir às 8 da noite? Primeiro me responde essa minha dúvida, por favor. Aqui, vamos lá. A gente começa a fazer o ritual noturno quando o bebê der sinais de sono? Não. Ó, acabei de explicar essa questão de janela de sono. Vamos lá. Se o bebê tem a janela de sono de 1 hora, ele dá sinal de sono perto de 1 hora, correto? Correto. Ritual noturno, em média, dura 30 minutos, 20. Se você começa com 1 hora, até acabar ele, vai passar. Ou seja, o ritual você coloca antes. Então, se o ritual demora 20 minutos, você coloca com 40. Por quê? Porque você vai relaxando ele. E quando você está acabando o ritual, o bebê está dando os sinais iniciais de sono, é a hora dele dormir. Agora, se você começa quando ele dá os sinais, até você acabar, os sinais que eram iniciais se tornam intermediários e depois tardios, tá? A Daisy. Ai, gente, por que que eu não tô conseguindo ler? Ela dá sinais de sono e dorme. Peraí. Será que cortou aqui? Ah, não, é isso mesmo. Ela dá sinais de sono e dorme. Ela dorme às 8, é isso? Então, primeiro, observar. Tá, sim. Primeiro, observar o horário que ela tá começando o dia, que ela pode dar sinal às 8. Ela pode dar sinal às 8. Aí a gente não coloca o horário assim em si para a última soneca. Ela faz a última soneca. Só que ela não vai dar sinal de sono exatamente às 8. Ela vai dar sinal de sono quando der a janelinha de sono dela, até ali às 8, por exemplo. Quer ver?
De cabeça lá. Daqui a pouco eu gravo, viu? Vocês, os bebês, viu? Relaxa. Mas agora eu vou voltar. A Helena. A Helena tem 5 meses, tá? 5 meses, Deise, o bebê tem. Vou usar o exemplo aqui da Helena, então. O bebê tem uma média de janela de sono aí de 1h40, 1h30. Então, se ela tá dando sinal de sono às 8, é porque ela acordou da última soneca umas 6h30, por aí, tá? Mais ou menos. Mas a gente deixa ela no fluxo natural dela. Se ela acordar às 6, não acordar às 6h30. Então, ela pode fazer, como ela tem uma janela aí de 1h30, 1h40, ela pode fazer soneca no mais tardar até umas 7 da noite. Porque lembra que o bebê não pode dormir depois das 9? Não pode. Então, das 7 da noite até as 9, nós temos 2 horas. Se ela tem uma janela de 1h30, 1h40, ela dorme antes. Ponto. Então, bebês mais novinhos, às vezes podem fazer soneca aí até 7 horas da noite. Pode estar rolando soneca. Porque é o importante que ela não durma após as 9. Na verdade, nenhum. Agora, um exemplo, um bebê que tem uma janela de sono de 4 horas, ele pode fazer soneca nesse horário até 6h30? Não. Porque se ele acorda às 6 da noite ali, do final da tarde, ele vai dormir 10 horas da noite, vai passar das 9, porque tem uma janela de 4 horas. Então, para esse bebê, ele só pode fazer soneca até as 5, por exemplo. Na verdade, até para ter uma margem de erro, até umas 4h30, tá? Por quê? Porque o que manda é a janela de sono. Então, essa última soneca, o horário dela não somos nós que pré-estabelecemos. A gente só limita até as 7 para o bebê não dormir depois das 9, óbvio, mas ela que, a hora que o bebê acorda, a gente consegue ter uma ideia de que horas o bebê vai dormir. Tá? Então, por exemplo, a Helena, se ela tem uma janela em média de 1h30, 1h40, por exemplo, e ela acorda às 6, ela não dorme às 8, ela vai dormir ali por volta de umas 7h40. Um exemplo, tá? Ou seja, tu vai começar. Lembre, coloque o ritual dentro da janela de sono. E antes, né? Então, os 30 minutos do ritual, vocês contem na janela. Então, se o bebê tem uma janela de 1h40, começa o ritual com 1h10. Se o bebê tem uma janela de 2 horas, começa o ritual com 1h30. Isso para todas, tá? Combinado? Então, no caso, a Helena, cadê? Ela até falou: ah, por isso que por volta das 18 ela começa a querer dormir. Aí tira uma soneca de uns 30 minutos. Isso, Daisy. Isso. Ela deve. Às 18, que horas ela tá acordando da soneca anterior das 18? Tá dando a janela de sono dela, por isso que ela tá dando sinal de sono. Aí uma pergunta, porque ela já tem 5 meses. Acredito que 5 sonecas também atrapalham o sono noturno dela, porque é muito. Aí ela acordou às 5, tá com uma janela de 1 hora no final do dia. Por quê? Que horas que ela tá acordando de manhã? Será que dormir às 8 também já não tá tarde pra ela? Que horas que ela acorda de manhã? 7. Ó, gente, ó, o exemplo aqui da Deise é perfeito, é quase uma matemática. Dá quase os números exatos. Só prestar atenção, Deise. Ela acorda da quarta soneca às 5. Então, ela não precisa de 5 sonecas, ela precisa de 4. Ela acorda às 5. Das 5 às 7, às 19 horas, porque dá 12 horas de rotina, ela acorda às 7 da manhã. Ela já fez as 4 sonecas. Então, às 19 horas, ela vai estar indo mais ou menos para o sono noturno. Dá 2 horas aí de janela. Tá bem pertinho da janela dela, deve ser isso. A janela dela pro sono noturno deve estar de 2 horas. Então, se você coloca uma soneca de 30 minutos às 18, vai atrapalhar o sono noturno dela, porque aí ela vai dormir lá só pelas 8. E é claro, ela vai fazer 11 horas de sono noturno, vai, mas se ela tá tendo despertares é porque isso não tá funcionando. Não tá funcionando. Porque ela não precisa de 5 sonecas. Porque aí o problema tá nas 5 sonecas. Pra ela tá nas 5 sonecas. Então ela precisa de 4 sonecas e ela tá fazendo. Então, se ela acorda às 17 da última soneca, quando der 18 horas, 18h30, não faça ritual. Perdão, soneca. Não faça soneca. Já faça o ritual de sono noturno e leva ela pro sono noturno. Entendeu? Porque o sono noturno é entre 18 e 21 horas. Então ela já tá indo pro sono noturno, tá? Todo sono que começa após as 18 já é sono noturno. O exemplo que eu dei que a soneca pode ir até às 19 é quando o bebê já tá nela. Não que a soneca tenha que começar às 6h30 da tarde, é quando o bebê já tá nela. Se o bebê dormir 5h30
é um bebê pequenininho que tem uma janela de 1 hora. Aí sim, soneca pode durar até às 19. Porque aí depois às 8 ele já vai estar dormindo de novo, por exemplo, entendeu? Então os horários são respeitados. Mas todo sono que vem após as 18, 18h30, 18 e pouca, 19, já não é mais soneca, porque teu bebê tá acordando mais cedo. Isso daí já é sono noturno, entendeu? Pronto. A Deise vai colocar na prática, hein, Deise? Eu quero ver agora. Você coloque. Acorda às 7 da manhã, dorme por volta das 7 da noite. 4 sonecas, você acorda às 5 da última soneca, depois às 18. Ritual e cama. Pode levar, sem medo de errar. E depois me conta. Hoje oremos. Ah, uma informação importante. Se ela está tendo despertares, isso serve para todas vocês, viu, meninas? Todo hábito, todo hábito que o ser humano cria, seja bebê, criança, nós adultos, nós levamos, os estudos dizem que nós levamos, em média, 20 dias para perder. Depende ainda do hábito e do tempo que você manteve esse hábito. Então, demora, em média, 20 dias. Então, assim, hoje a Deise vai colocar na prática. Não quer dizer que hoje a Helena vai dormir a noite toda. Mas ela pode sentir alguma mudança, claro, ela pode sentir alguma diferença. Se tiver menos despertares, 1 ou 2, já é uma glória, porque já achamos alguma coisa. Depois podem ter mais causas, mas cuidado com as expectativas. 3 palavras de sucesso para mentoria de sucesso, para terapia do sono de sucesso. 3 palavras. Constância. O que significa isso? Eu não vou fazer uma vez só e achar que agora salvou a pátria. Não. Constância. Todo dia se repete. Os hábitos que foram criados, até a questão de ter despertares, é porque todos os dias vem aí, ó, muito tempo. Então, até perder, leva tempo. Constância. Persistência. Não adianta fazer um dia, que tá de encontro com a constância, né? Vai ter que ter, persistência, tem que persistir, insistir muito. E paciência. Que aí é a questão mesmo do tempo. Eu sei que isso é muito difícil de todo mundo lidar. Eu sou uma pessoa super impaciente, mas nós precisamos ter. Vamos lá, deixa eu ver se agora teve alguma aqui que eu pulei, né? Foquei aqui, falei com a Deise. A Ângela perguntou do sono lento e sono profundo. Então, Ângela, reforçando, primeiro sempre sono profundo, tá? Se o bebê acorda às 6 da manhã. Ah, antes das 6, falei da questão também, beleza. Não comece um dia, tá, meninas, antes das 6. Espera para fazer ritual, tá bom? Mas também vamos aprender o que pode estar causando esse despertar. Pode ser o ambiente, pode ser a rotina. O bebê tá indo dormir muito tarde. Ó, por exemplo, o bebê da Deise tá indo dormir às 8. Às 8 pode ser tarde pro seu bebê. Pode ser tarde. Quer dizer, às 8. Da Deise, olha, eu confundi das mães da Ângela. Entendeu? Às vezes o bebê da Ângela tá indo dormir perto das 8, das 9, tá indo dormir tarde, então por isso que ele acorda cedo, que foi aquele exemplo que eu dei da rotina. Quanto maior a rotina do dia, o relógio biológico entende que precisa de uma rotina grande, então ele encurta o sono noturno. Tá? Vamos lá. Não me perder aqui nas mensagens. A questão do sono noturno quando o bebê dá sinal, eu já vi. Pronto, a Ângela, vamos lá. Dar de mamar antes ou depois do ritual noturno? Se der depois, tempo que o bebê consegue dormir estende um pouco mais. Se você observa que você dando depois do banho, teu bebê estende melhor o sono, tá tudo bem. Faça o que funciona. Não tem regra para isso. Ah, eu dou banho, mamar antes, mamar depois. Não tem regra, depende. Tem bebês que, quando você dá o banho, faz o ritual e coloca ele para dormir, ele adormece mamando, ele também não mama o suficiente que precisa. Vai com a barriga meio cheia pro sono noturno e aí não sustenta o primeiro bloco, que é o primeiro bloco é o mais importante, né? O que seria o mais longo, em jejum, sem comer. Então, quando ele acorda em 4 horas, os próximos despertares diminuem. É a cada 3, a cada 2. Então, o primeiro bloco, geralmente, ele é o mais longo, ele é o mais importante. Então, se ele também mama pouco, ele vai acordar logo depois para poder encher mais um pouco a barriga. Então, geralmente, eu recomendo, não é que tenha certo ou errado, recomendo para as mães que deem mamar antes do banho, na intenção do bebê encher bem a barriga e pelo menos saber que ele foi com a barriga cheia.
faz o ritual noturno, e se ele for pro peito, por exemplo, bebê que mama no peito, para pegar só para adormecer, ele vai só beliscar e já logo vai adormecer, porque tá relaxado. Mas pelo menos a alimentação não foi comprometida. Então é uma opção também, tá? A Deise, por isso que pilota das 18, tá? Não, já vi. Tchi, 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 tchi. Tô botando tudo aqui. A Dani, a função da minha bebê não dormir no bercinho dela atrapalha. Pois se eu preciso sair de perto dela, até pra ir ao banheiro, ela acorda. A gente acha que às vezes essa dificuldade do berço é só dificuldade, gente, do berço pontual. Às vezes é a rotina que tá desajustada. O bebê tá com a janela de sono desajustada. Aí quando dorme, dorme cansada. Dorme por exaustão. Não é que a exaustão seja, tá exausta, nossa, não. Né? Às vezes a mãe fala, sou uma péssima mãe. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso, gente. Pelo amor de Deus. Exaustão é tem bebê que passa 10 minutos do sinal de sono, ele já tá exausto. São bebês. A quantidade de sono que eles precisam é diferente da nossa. Eles precisam de muito, eles têm muita necessidade de sono. Normal. E quando passa, dorme por exaustão. Quando dorme por exaustão, eles não relaxam. Então, eles também não entram nem só no profundo. E aí você tem essa dificuldade de passar para a superfície. Então, por isso que essa parte toda de rotina é importante. A gente tem que saber quantas sonecas o nosso bebê precisa, para que ele durma mais relaxado, fazer rituaizinhos. É claro, tem muita coisa para aprender, mas cada coisa que vocês aprendem, vocês vão colocando na prática para mudar o comportamento do bebê de vocês primeiro. Para que depois ele durma a noite toda, para que depois ele aceite o berço. Então, por exemplo, se o bebê não está entrando no sono profundo, ele provavelmente não vai aceitar o berço. Entendeu? Ele vai ter dificuldade. E vai ficar aquele bebê que fica ali, ó. Ele tá inseguro, ele tá em alerta e não solta de você. Você não consegue sair nem para ir no banheiro. Dani, começa a puxar essa rotina do horário que acorda, para poder fazer sonecas bonitinhas, para ajustar aí essa rotina, para você ter essas funções ajustadas primeiro, tá? E aí tem a aula de técnica do bebê no berço, mas para que você consiga usar a técnica. Você não vai conseguir usar a técnica se o bebê tiver sono leve. Se o bebê não aprofunda o sono, você não vai conseguir usar a técnica. Entendeu? Por exemplo, tá? A Leila, vamos lá. Aqui a Lisa acorda às 8 e dorme às 8. Boa. Mas geralmente desperta meia hora depois. Faz 3 sonecas. A janela dela é de 2 horas, tá certo? Pera aí, Leila, que eu vou voltar aqui na Liz. Ai, é que acho que tu não confirmou pra mim aqui a idade dela. Lélia. Nossa, eu li Leila, credo. Desculpa, Lélia. Manda pra mim a idade da Liz, por favor. É que a tela aqui é preta e o nome de vocês, sem mentira, fica cinza. Quem que enxerga assim, né? Tá, ela faz 5 amanhã. Tá. 5 meses, ou seja, ela tem 4, tá indo para 5 meses ainda. É uma média de 4 sonecas, tá? E esse horário aí, às 8 da noite que ela dorme, depois de 30 minutos ela acorda, ela tá fazendo a quarta soneca. Ela tá fazendo 3 durante o dia e a quarta soneca ela tá colocando no sono noturno. Muitos bebês fazem isso. Se o bebê tá acordando 30, 40 minutos depois de dormir, é porque tá faltando soneca na rotina, tá? Ou seja, como eu faço, Thaís, para caber, né? Agora as 4 sonecas. Primeiro, a partir dos 3 meses, as sonecas não podem durar mais de 2 horas. A partir dos 3 meses, não pode durar mais de 2 horas, tá? Mas muitas vezes também o bebê faz 2 sonecas de 1 hora e 50. Não dá tempo de caber mesmo a quarta. Então, às vezes, que ela tá demonstrando que meia hora depois do sono noturno ela tá fazendo soneca. Então, ela precisa, não somos nós que estamos dizendo que ela precisa. Ela está nos mostrando. Ou seja, às vezes você precisa encurtar alguma soneca, caso duas já estejam muito longas. E às vezes não tá passando de 2 horas, mas a soma das duas já tá dando aí 4 horas de sono. Então, enfim, aí depois só acaba cabendo mais uma mesmo. Então, ela faz 3. Então, às vezes é preciso limitar uma, tá? Para que caibam. Pra que caibam. Última soneca de 30 minutos é normal. Então, para que caiba uma última soneca de 30 minutos, tá tudo bem. Geralmente, os bebês fazem a última soneca mais curta mesmo. Mas aí você tem que tirar 30 minutos de alguma outra soneca para poder caber, tá? E
Janela de sono de 2 horas, ela, para mim, ela ainda tem 4 meses. Ela tá entrando no quinto amanhã, então ela deve estar um pouquinho longa, tá? Pouca coisa. Eu trabalharia numa janela de 1h30, 1h40. Ou seja, você vai encurtar um pouco mais a janela e você, se tiver necessidade, vai encurtar alguma soneca. Consequentemente, vai caber a quarta, tá bom? Ah, Ângela, com 3 meses e meio, qual quantidade de despertares dentro do esperado? Ó, depois dos 3 meses, os bebês eles já têm capacidade, tá, de dormir 10, 12 horas de sono noturno sem despertar. Eles têm capacidade. Só que alguns bebês até 1 ano sustentam uma média de 2, um despertar, tá? Então eu tenho assim bem dividido. Eu tenho bebês que dormem a noite toda 10, 12 horas, eu tenho bebês que têm 1 ou 2 despertares até 1 ano. É normal, tá? Isso é a quantidade normal esperado depois dos 3 meses. Ah, Ângela, tu tem bastante dificuldade em ter leite durante a tarde, pois as sonecas são bem difíceis. A bebê demanda a minha presença constantemente. Normalmente soneca no colo. Então nem toma água para repor. Aí outras coisas que não ajudam a produzir mais leite. E assim, Ângela, ajusta a rotina. Ajusta a janelinha de sono, primeira janela, faz a primeira soneca. É, Se o bebê tá, por exemplo, fazendo soneca o tempo inteiro, não tem problema o bebê adormecer mamando. Mas depois que ele dorme, se ele fica chupetando mamar, tem algo errado. Tem ambiente desajustado. Ou teu bebê tá sendo muito estimulado. Porque às vezes a gente acha que também precisa o bebê fazer tanta coisa e às vezes não precisa estar estimulando o bebê demais. Então tem algo deixando ela em alerta que ela também não relaxe e não entre em sono profundo. Porque um bebê que fica chupetando o peito, ele não tá entrando em sono profundo, tá? Então, assim, a tua dificuldade em si não é assim só com não consigo beber água e a amamentação. Deve estar relacionado ao sono, entendeu? Exatamente ao sono. Então tem que ajustar a janelinha de sono dela para caber todas as sonequinhas, entendeu? Para fazer todas as sonequinhas que nessa idade, uma média de 4, eles ficam aí com 4 sonecas até uns 5 meses, alguns com 6, mas aí começa a transição, tá? Ó, ela tem despertado 3 vezes, então assim, ela tá despertando até mais vezes do que ela poderia. Então ela pode estar dormindo até melhor. Ela pode estar dormindo melhor, tá? Ela pode estar dormindo melhor. Ela pode acordar só uma vez, ou quem sabe nenhuma, né? Quem sabe nenhuma, Ângela. Porque 3 vezes ela também não tá com sono, sabe? Nossa, péssimo, que assim tem muita coisa para ajustar e vai demorar muito mais. Não, tá com sono aí razoável, que o caminho é para bom, entendeu? Vamos lá. Ah, Lélia, a minha chupeta o peito a noite toda. E é assim, Lélia, vários fatores, tá? Você vai encaixar mais uma soneca na rotina. Então, você vai arredondar, digamos que a rotina. Então, ela vai dormir às 8 da noite e não vai acordar 30 minutos depois, tá? E acordou, foi pro mamar, quando começar a chupetar, isso aqui, ó, vale para todas, viu? Peraí, deixa eu coisa aqui. E vale para todas, viu? Às vezes o bebê fica ali chupetando o peito a noite inteira. Por quê? Porque você já tá cansada, já tá naquele ciclo, né, de ficar acordando. Mas assim, os primeiros despertares, pelo menos até uma meia-noite, mais ou menos, tenta pegar, dar um mamar, e quando o bebê for começar a chupetar, tirar o chupetar, tirar o mamar e voltar ele pro bercinho. Voltar ele pro superfície, como se você faz uma cama compartilhada, mas tirar o chupetar do peito, tá? Tenta tirar. Mas claro que se hoje ela estiver dormindo, fazendo, tá fazendo soneca direito, tá faltando soneca, então ela tá dormindo, com alguma exaustão, com alguma coisa assim relacionada à rotina, ela vai ficar chupetando mamar. Então, você ajustando, agora você precisa ajustar a rotina e começar a tirar o mamar, tá? Então, hoje, ó, ela tá despertando já quando tu tira. Quando tu tira, ela já tá despertando. Toma muito cuidado, porque até pela idade dela, para não virar associação. Se já não virou, tá? Senão, mas aí nós vamos chegar lá nas aulas de
associação. Você tem rotina ainda para organizar, tá? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Organiza a rotina primeiro. As sonecas, a Angela disse que as sonecas não estão 100%, né? Não estão recarregando 100%. É, a janelinha aí tá de umas 2 horas, diminui um pouquinho a janelinha também, tá bom? Organiza a rotina. Tem aqui, gente, todo um passo a passo, né? São bastante informações, bastante detalhes. Eu preciso, vai, assistir a aula de novo, assistir por partes, para vocês conseguirem armazenar todas as informações. Eu sei que são muitas informações. Vocês conseguirem armazenar e começar a colocar na prática, sabe? Meu filho tem 9 meses e acorda entre 7, 7h30 da manhã e dorme ali entre 7 e 7h30 da noite. Tira 2 sonecas com 9 meses, entre 1 hora, tá. Noite de meia e meia hora, mesmo tudo estando breu. Vamos chegar na aula de causa de despertares. Pode ter mais coisas aí, tá? Podem ter mais coisas. Soneca de 1 hora, 1 hora e meia, tá fazendo aí umas 2 horas e meia de soneca. É, pode não ter relação nenhuma com a rotina, viu? Não me parece. Mas existem outras causas para o bebê despertar, que eu vou dar só algumas, assim, bem simples. Acesso a telas, muitos estímulos. Não tá fazendo ritual relaxante, que entra nessa parte aqui do ritual, tá? Quando eu digo rotina engloba muita coisa, gente, muita coisa. Aqui, como causa de despertares, eu ainda tô dando exemplo de janela de sono, de sonecas, né? Mas tudo que o bebê faz no tempo acordado, ele reflete no sono noturno. Ele reflete. O bebê que acorda de meia e meia hora à noite, de meia e meia hora à noite, ele tá tendo acesso a telas, ou ele tá muito estimulado, o sono noturno não tá relaxante, muita brincadeira agitada no final do dia, não tá tendo um momento de desaceleração, de relaxamento. Pode estar também. E aí é como se o cérebro. Assim, não que o cérebro desligue, né? Claro que o cérebro continua ligado, mas assim, é como se o bebê não desligasse também. O cérebro ele fica muito ativo, muito ativo. Aí o bebê fica acordando. Mas nas aulas de causas de despertares também tem parte de fome, enfim, tem outros pontos também que nós vamos falar sobre também para ver se, né? Aí você vai pegando as aulas ali, vai vendo o que se encaixa melhor, porque no fundo é a rotina, né? O que se encaixa melhor na tua realidade, na rotina, no dia a dia dele, tá? No dia a dia do teu bebê, tá bom? Meninas, muito bom. A aula hoje foi bem produtiva, hein? Caramba, 2h20, a gente começou 1h10, 1h05, mais ou menos, bem produtiva. Esse final normal, terem dúvidas, quem assistir depois, ou quem depois. Ai, ficou. Ai, Thais falou de janela de sono, mas nossa, na hora eu nem pensei nisso. Pode perguntar. Lembrem, as dúvidas nós vamos tirando de acordo com as aulas, para a gente não se perder num monte de informações. Eu não quero deixar ninguém perdida, porque senão, se a gente pula etapas, a gente vai para outras etapas e não trata o que precisa tratar, tá? Não trata o que precisa ser cuidado. E passa, o bebê acorda mesmo. Mas tendo dúvidas. Geralmente é uma aula por semana, tá? Mas essa semana, por exemplo, no começo eu já trouxe duas. Porque a rotina é os primeiros ajustes, né? Então eu trouxe uma introdução na terça e hoje eu já trouxe outra. Na semana que vem, provavelmente tem uma aula na quarta, que é sobre as sonecas. Esse foco também da rotina, tá? A aula de despertares geralmente é na terceira semana, porque a gente precisa de umas 2 semanas de ajuste de rotina, uma média disso, tá? Então, aí a quarta e última semana que é de associações, porque é o último passo para estar organizando a rotina. Mas se eu achar necessário, por exemplo, semana que vem trazer duas, eu trago. Se eu achar necessário, eu trago. Vai dependendo muito da necessidade. Muito mesmo. Mas sempre numa ordem certinha. Então, a próxima aula sobre sonecas, tá? Sobre sonecas. Eu vou trazer até alguns exemplos de quantidade de sonecas por idade, janela de sono, alguns exemplos de rotina também, tá? Para vocês estarem organizando. E é isso, meninas. Tendo dúvidas, vamos lá. Não esqueçam, hein? Hoje foi bastante coisa. Ó, não adianta saber o que tem que fazer e não fazer, que eu tô de olho em vocês, viu? Eu tô de olho. Não adianta saber o que tem que fazer e não fazer, tá? Bora para melhorar o soninho desses babies, tá bom, meninas? Obrigada a todas que estiveram aqui ao vivo. E a gente vai se falando, tendo dúvidas, me chama lá no grupo, tá bom?
Um beijo, gente. Fiquem com Deus, viu? Até a próxima. Obrigada.